realização desse encontro nosso é graças à colaboração da AFD, da UNAMIB e da ANAP. Tá? A organização, as despesas foram custeadas assim. Isa, posso só fazer uma observação aqui em cima da colocação do Ari? É o seguinte, a ANAB mudou o estatuto e agora ela já não tem mais aquele impedimento. Então mudou e agora está assim. São finalidades da ANAB, que é a primeira. Zelar pela integridade do Banco do Brasil, tendo como fundamento a valorização dos seus recursos humanos. Tá? Então, aquela parte que alterou. Não teria mais esse impeditivo para entrar contra o banco ou contra o previsto. Você perguntou o Ried agora, viu? Porque o presidente já devia... Eu estou esperando ele falar, ele não fala. Eu, como conselheiro, me senti na obrigação de falar. Estou escrito. Porque eu queria saber se as ações podem ser tomadas agora contra o banco. Pode. Tá. Passa aqui. Desculpe aí, a culpa é minha porque eu falei, quando ela me fez a observação. Pois é, eu falei, aproveite e fala isso aí que é importante. Não importa quem fala, importa quem é falado. Isso aí. Cecília, por favor. Eu agora te interrompi, né? Revidei, né? Tudo bem. Você pode ler novamente, por favor? Abrir. São finalidades da ANAB. A primeira, zelar pela integridade do Banco do Brasil, tendo como fundamento a valorização dos seus recursos humanos. Mas os aposentados estão incluídos aí nesse recurso humanos? Os aposentados, porque a maioria dos associados da ANAB é aposentado. Mas aqui está falando que na questão do zelo pelo Banco do Brasil seria mais focado nos seus funcionários e não no Banco do Brasil. É isso que está dizendo aqui. Mas os funcionários se entendem que não, mas aí está aqui depois falando sobre os associados da ANAB. Eu acho que o ponto focal aí tem outras coisas que incluem os aposentados. Aqui inclui outros pontos. Aqui é o único ponto que inclui o Banco do Brasil, que seria isso, que não tem mais aquele impedimento de entrar contra o banco. Então aqui não tem como botar aposentado, porque aposentado não está ligado ao Banco do Brasil. Ele está ligado à Previ hoje, certo? Ele é ex-funcionário do Banco do Brasil. Cecília, com todo respeito, eu acho que o ponto focal aqui é tratarmos da Previ. Exato, eu agradeço e eu vejo efetivamente nesses últimos tempos que eu tenho participado do assunto Previ, a mais objetiva reunião tem sido essa até agora. Eu acho o seguinte, nós estamos numa guerra. Eu não me sentiria corajoso em dizer isso se não tivesse ouvido previamente o Tolental, que eu conheço há 40 anos, se eu não tivesse conversado anteriormente com outras pessoas, como o Rui Brito, que tive a oportunidade de conhecer, e que andamos pelos corredores do Congresso umas 8 vezes, correto, Rui Brito? Para implementar, para dar seguimento a um projeto para esse absurdo da resolução 26, com o Ebenezer, com o Dalton e tantos outros colegas. O detalhe é o seguinte, nós estamos aqui conversando e tentando definir pontos, enquanto o governo ele já está com o petardo pronto para explodir. Quer dizer, vocês têm que se colocar no local do governo. Por exemplo, a situação econômica brasileira é boa? Não. A do mundo também não. O cenário é terrível. Não é cinzento, é terrível. Quem sabe ler já deve ter entendido perfeitamente isso. Os bancos grandes, por exemplo, a maior seguradora dos Estados Unidos, do mundo, a AIG, ela quebrou, gente, totalmente. Mas uma coisa tão séria que o governo americano resolveu socorrer lá fundo perdido. Aí não precisamos falar em Freddie Mac e falar de Freddie Mac e tantas outras, o banco inglês tradicional que fechou as portas, países que quebraram. O que ocorre é o seguinte, as pessoas que falam a verdade, eu tenho observado isso no meu país, no nosso país principalmente, elas são chamadas de rotuladas de alarmistas. E a inação e a decisão de votar ou não é responsável por isso também, como o nosso colega ali falou. Eles estão trabalhando, então não tenho dúvida nenhuma que todas essas associações estão trabalhando. E estamos aqui graças a Isa e a todos vocês dessas associações. O detalhe é o seguinte, a urgência é o ponto agora, no momento, que o governo já está com tudo pronto para soltar essa bomba. E parece mais do que claro que, como o Banco do Brasil vai ter que seguir Basileia, ele não pode fugir disso, o Banco do Brasil vai dissolver, essa é a posição minha e de uns poucos outros. O Banco do Brasil o governo brasileiro, o Banco do Brasil, vai dissolver a Previ, correto? Então, a inação é a responsável, a inação da maioria de todos nós é responsável por isso. Estamos aqui aproveitando
esse moto agora que está no mercado, a mão invisível, a mão poderosa, a mão invisível do mercado, né, e a mão visível do governo, nós temos que fazer o que? Eu acho, inclusive, eu soube, tinha passado desatento por isso, que há mais de um ano o Dalton sugeriu uma demonstração pública. E depois disso o Milton Bertocco, e eu dando seguimento, falei parabéns, Milton Bertocco, ele falou da demonstração monstro. E eu falei, vamos fazer isso. Eu, seguradora americana, eu já sei que na hora do almoço vai se juntar Norival, Dalton, Norton e Ebenezer para trocar figurinha, né? Com fé em Deus. Vai lá, mas por que não você e o Brito? Não, é porque o assunto que está trabalhando com a contabilidade do banco, Ebenezer também está, claro, o Dalton claro. também. Não, o Ebenezer, você não vai passar aqui na apresentação? À tarde ele vai passar, muito interessante, que me assustou mais ainda e que me convenceu que não somos alarmistas e que a situação urge, porque o governo já está preparado para soltar a bomba, logo agora, porque tem pouca coisa de semana. Calma. Yes. Bom, eu estou ouvindo atentamente as corações de todo mundo, né? Para quem não sabe, eu sou presidente da diretoria executiva da ANAB, e nós estamos hoje aqui, só vamos lembrar, com alguns conselheiros, como a Isa, como a Cecília, como a Ilma, que está aqui com a gente, como o Gilberto, que está aqui. Temos um diretor regional, que é o Pamplona, tem mais algum que eu não estou identificando, acho que não, né? E temos também aqui o Alexandre Grimer, que é um colega do Banco Aposentado, que está trabalhando, colaborando com a área do Amaral, especialmente na assessoria parlamentar. Né? Então, ele está aqui para colher dados, vai colher subsídios com vocês. Já temos feito alguns trabalhos, alguns contatos, visitas a alguns parlamentares que têm projetos nessa área, e o Alexandre vai fazer esse trabalho. E também queria anunciar a vocês que o Amaral não pode estar de manhã aqui, porque ele é da área de relacionamento institucional, portanto também tem que fazer esse trabalho e vai estar à tarde conosco, com vocês aqui. E eu também não posso ficar à tarde e vir de manhã. Ouvindo vocês, eu já sabia isso antes, mas só corroborei aqui, tem gente muito mais especialista do que eu, em vários anos de assunto. Então eu não vou fazer uma colocação, não vou ousar e arriscar entrar na área, né, do conhecimento técnico relativamente a Previr, da Basileia e outros assuntos. Mas eu queria fazer uma fala mais institucional e dizer que da parte da diretoria executiva da ANAB, e eu também ouso dizer que acho que o Conselho Deliberativo também comunga dessa ideia, a gente está querendo somar esforços para defender o interesse legítimo do funcionário do Banco do Brasil. Em relação à fala do Zanella, eu queria dizer o seguinte, não sei se eu decepciono vocês, mas eu não consigo ver o Banco do Brasil como inimigo. E não consigo ver todos os dirigentes do Banco do Brasil necessariamente como cafajestes, como pilantras, como pessoas desonestas. Não comungo dessa ideia. Aliás, eu não divido o mundo em mocinhos e bandidos. E acho que entre nós não tem mocinhos e bandidos. Eu acho que entre nós tem divergências. E acho que quando a gente defende interesse de coletividade, a gente tem a obrigação de buscar todos os aliados possíveis para causas que são comuns a gente. Acho que nessa luta a gente tem que eleger focos. Se a gente eleger 50 focos, o nome disso é falta de foco. E o nome disso é inconsequência. É não gerar nenhum resultado. Então eu acredito que essa é a primeira reunião. Eu acho que uma reunião desse porte, com esse tamanho, acho que ela é muito útil. Acho que até é natural o espaço para desabafos, é natural o espaço para colocações mais empolgadas, né? Mas tenho certeza que todos do grupo aqui sabem que no final das contas, bravata não resolve nada. A gente tem que saber as armas que tem, a gente tem que saber onde quer chegar, a gente tem que saber com quem pode contar e como fazer para chegar lá. Por exemplo, na questão da retirada do patrocínio, alguns de nós podem achar que nem se deveria discutir resolução, porque ela é constitucional, ela é ilegítima, é exorbitada a competência dos órgãos, mas e aí? Ela vai estar andando, alguém está fazendo. Na minha opinião, o que algumas pessoas estão fazendo está correto. Se tem que trabalhar no âmbito da resolução, fala-se com os atores que trabalham nisso, como nós fizemos junto com a Isa, com o Rui Brito, com o Norte, com outras pessoas, tenta-se conversar para ver se já consegue se lapidar alguma coisa no texto. Enquanto corre, e a gente já sabe de antemão, que não vai conseguir retirar dela tudo que nos interessa, por exemplo, né, o uso da CGPC 26 como referência, isso é impossível, eles não vão retirar nesse âmbito,
Então briga-se num outro âmbito em relação a isso. Se eu vou para a justiça, eu tenho que saber que tese que eu tenho, que consultor jurídico que eu tenho que possa me apoiar, né? Se eu vou lutar no parlamento, eu tenho que saber com qual parlamentar eu posso contar. O Rui Brito fez uma fala agora que eu achei muito interessante, quando ele disse que, de repente, para algum propósito nosso, nós deveríamos procurar o apoio de um parlamentar do governo. Nós procuramos recentemente o senador Paulo Bauer, né, que todos conhecem, foi divulgado o que ele fez. A ANAP esteve lá numa audiência com ele, né, junto com algumas pessoas da FPB, o Aldo Alfano foi junto com a gente lá. E achei interessante que o Paulo Bauer deu essa dica para a gente. Ele é do PSDB, né, se eu não me engano. Isso. E ele, ao ouvir a gente, nós perguntamos se ele teria interesse em liderar uma frente parlamentar, né, para cuidar desse assunto de previdência e tudo mais. Né. Ele falou assim, olha, eu sou solidário para discutir o sistema como um todo. Eu não estou aqui para defender interesse de grupos específicos. Né. Ele achou muito legal a parte dele. E mais, e se vocês querem uma frente parlamentar que funcione, né, procurem alguém do governo. Porque eu vou ter extrema dificuldade. Nem por exemplo, eu concordo com ele totalmente, mas acho que é uma posição lúcida. É um alerta lúcido para a gente. Então, eu posso concordar, discordar, eu posso simpatizar com esse partido político ou com aquele outro. Agora, eu tenho que ter clareza de saber com quem eu posso contar como aliado no momento específico. E devo procurar todo mundo. Nós estamos aqui a ANAPAR hoje. Né? Eu também, pessoalmente, tenho restrições à atuação da ANAPAR, né, no CNPC. Agora, hoje, quem está lá é a ANAPAR. Então, na minha opinião, ou a gente trabalha para mudar a representação, e pode fazer isso em paralelo, as coisas não são excludentes, mas enquanto ela estiver lá, na minha opinião, nós temos que trabalhar para dar suporte, apoio e cobrar, e exigir, e não afastar, e não romper o diálogo. Então, de minha parte, quando eu penso na ANAB, eu acho que a ANAB pode se colocar à disposição da luta, sim. Pegando a sua fala, Zanella, a gente está disposto, sim, a fazer a reforma do estatuto, com vários outros temas. A gente vai apresentar para a diretoria executiva, vai submeter ao Conselho Deliberativo algumas propostas, já tem algumas alinhavadas, e o Conselho é que vai autorizar ou não a consulta ao corpo social. Vai ser proposta nossa, inclusive para alguns temas, a gente abrir consulta pública, para que o associado da ANAB possa fazer sugestão. Né? Porque, assim como você tem o seu ponto de vista, outro pode pensar diferente. Né? E ao fazer o planejamento estratégico desse ano, por exemplo, a gente já colocou, nós inauguramos agora na segunda-feira uma aba chamada Transparência na ANAB, onde a gente pretende colocar ali tudo o que interessa ao nosso associado. Então, desde os estatutos, regimentos, comissão de ética, código de ética, orçamento, execução orçamentária, plano estratégico, atas das reuniões, né, ou pelo menos um extrato daquilo que for importante, tudo para o planejamento associado. E no planejamento estratégico que a gente fez para esse ano, vocês podem olhar lá, que quando se fala do banco, a gente já traduziu o seguinte: defender o papel do Banco do Brasil como um banco útil à sociedade. Na nossa opinião, a ANAB tem que defender o Banco do Brasil, sim, mas tem que clarificar que Banco do Brasil defende. É um Banco do Brasil útil à sociedade, ao conjunto, que apoia o desenvolvimento sustentável do país, que não dê privilégios para ninguém, que estimule o pequeno produtor e assim por diante. Então, a defesa é de um banco útil à sociedade. Da mesma forma, a gente qualificou a defesa do interesse do associado. É defender o interesse legítimo do conjunto do funcionalismo. E isso significa não apoiar um interesse restrito de poucas pessoas que em algumas situações se colocam como se tivessem uma verdade única. E que não é. Se eu sou uma entidade plural e represento alguém, eu tenho que ouvir quem eu represento. E nesse fórum, para finalizar a minha intervenção, eu só queria dizer que a ANAB está junto com vocês para tentar colher esse sentimento coletivo. Né? Eu acho que aqui já foram manifestadas divergências de opiniões sobre um ponto ou outro. Então a gente tem um trabalho sério que é buscar o consenso possível, né? Elencar isso, escolher as armas e naquilo que for decisão coletiva, a gente está junto. Nós temos também uma ideia, que eu acho que vale a pena só colocar a manchete aqui, de realizar um fórum específico para discutir Previ, que a ANAB patrocine, convidando todas as entidades que de alguma forma representam funcionários.
todas, de todas as correntes. E nesse fórum, convidar interlocutores importantes, convidar a Previc, governo, Ministério da Previdência, Ministério da Fazenda, Banco do Brasil, sindicatos, entidades de aposentados, para que a gente faça painéis, discussões, contrapontos. E a ideia era fazer em agosto. Nós descobrimos agora numa consulta com uma empresa que está nos ajudando, que não tem nenhum hotel disponível em Brasília no mês de agosto, para fazer um evento. Estamos batalhando ainda, se não der certo, a gente quer fazer até setembro, para fazer um evento desse. Tá? E vamos também, obviamente, colher junto aos nossos conselheiros deliberativos e fiscais sugestões de pauta para esse encontro, de atores para serem trazidos para os painéis, mas uma coisa nós temos convicção já, a gente vai fazer um painel com ampla liberdade de expressão e com pensamento diverso. Porque não adianta eu fazer um congresso com pensamento único, que é para fazer discurso bravata, que eu coloco em manchete no meu jornal depois, e que não provoca nenhum tipo de consequência. Então eu tenho que compreender o ponto de vista daqueles que eu classifico como inimigos, até para eu me contrapor e escolher as minhas armas, os meus instrumentos, para colocar o interesse do funcionário em primeiro lugar. Então, basicamente é isso, e contem com a ANAB para esse tipo de atuação coletiva. Eu vi que você já aprendeu com o Amaral a falar para Dedéu. Desculpa. Vocês conhecem o Amaral? Alguém já viu o Amaral falando? Já. Alguém aqui já viu? Só uma observação, Sérgio. Animador ouvir o que você falou, altamente animador, principalmente pela premência do tempo que nós temos, e aquela célebre colocação que a mulher de César, todos vocês conhecem, tem que ser séria, mas além de séria, ela tem que parecer séria. Mas as pessoas têm que saber que ela é séria. Então nós tivemos a oportunidade de ir à Previc, graças aos pedidos da Isalusa, que conseguiu com a ANABB essa entrevista com o Zé Maria Rabelo, nosso superintendente, e que vocês deveriam ter mais divulgação disso. E eles conseguiram, a ANABB, nessa reunião foi conseguido que a ANABB, depois vocês trabalharam junto a eles lá, para conseguir uma coisa importantíssima, um adiamento, porque na semana seguinte eles já iam dizer como é que seria a minuta, né? E vocês conseguiram esse adiamento. Não, esse adiamento foi conseguido. Eu peço desculpa, mas eu discordo de você, porque eu discordo do Riel. Eu te escrevi. Eu escrevi. Vamos, senão nós vamos. É o Pontes agora, por gentileza. Eu te escrevi. Nós somos Pontes, somos lá do Pará, presidentes da FAB, e estamos exercendo também a presidência do Conselho Deliberativo da Federação. Eu lembro que o primeiro contato que eu fiz com o dirigente da associação foi em Brasília, quando eu vim aqui participar do evento do Conselho Estadual de Saúde, foi com o Ney Seabra, e eu disse para o Ney o seguinte, eu disse, Ney, eu vejo assim que nós somos uma força, nós aposentados, mas que a gente precisa se reunir, conversar, procurar aparar a nossa tarefa para que realmente a gente possa se constituir nessa força. E com muita satisfação, a gente vê que através da federação, a gente começou esse trabalho de formiguinha, de arregimentando o pessoal, etc. E hoje, eu vejo aqui este momento como um momento histórico e democrático, porque nesse espaço aqui, está reunido, eu creio que as maiores lideranças, os aposentados todos, com a maior diversidade de opinião, entendeu? Discutindo dentro de um espaço democrático, e cada vez que a gente nota o nível da discussão está se elevando. A gente vive num mercado globalizado que acontece um fatozinho bem ali e a coisa é feita no norte, como já ocorreu. E essa política que a gente está vendo hoje aqui, aparentemente tudo legal, tudo 100% economicamente aqui dentro do Brasil, entendeu? Não temos confiança que realmente é tudo legal aqui, quando a gente vê que a televisão está caindo, essa coisa toda, né? Então, eu acredito que isso aí tem que passar também pelas nossas preocupações. Mas, encerrando, eu quero parabenizar e congratular
por todas as pessoas que estão aqui, entendeu? E quero dizer para vocês o seguinte, que cada um de nós tem uma opinião formada, mas eu creio que para a gente construir alguma coisa e a gente atingir o objetivo da gente, há necessidade de que a gente muitas vezes faça uma reflexão e, por um determinado momento, não se facilitar o tal momento que a gente pensa, mas em função do coletivo, muitas vezes a gente transita num pensamento ou numa ideia da gente. Né? É histórico, nós sabemos que todas as mudanças, todos os avanços, os grandes fatos históricos que aconteceram na humanidade, elas foram motivadas pela sociedade civil organizada. Né? Então eu creio que nós devemos proceder assim, e eu espero, né, que desta nossa reunião, dessa nossa discussão, a gente já saia com algum caminho a ser iniciado. Muito obrigado. Carlos Mauro. Aliás, eu queria aproveitar aqui só para parabenizar aqui o nosso companheiro Genésio Virgínio, que hoje está fazendo aniversário. Contando tempo. Já que está frio na ilha, vai ficar mal demais. Vamos organizar aqui. Carlos Mauro agora. Tem juízo, né? Bem, pessoal, eu sou o estranho menino aqui da formativa, né? Quase aposentado. Eu milito aqui em Brasília, na oposição, no sindicato, na esquerda bancária. Sou coordenador, um dos coordenadores da Intersindical Bancária e representante da Intersindical aqui em Brasília. Então, eu sou economista também, mas sou de uma linha kardeciana, contrário dos keynesianos aí, eu faço uma visão um pouco diferenciada em relação a isso aí. E aí, quando falaram em Basileia, eu começo a me arrepiar, né? Com essa importância que a gente dá, né? Terceiro mundista, esse negócio. Bernard Shaw tem uma frase que eu acho maravilhosa. Melhor do que fundar um banco é afundar um banco. Né? Isso é fantástico. É isso aí. O colega fez uma colocação muito interessante sobre a crise. Isso aí é o pé no freio do ônibus. Faz parte do capitalismo. Ele é uma inequação. Não adianta que você nunca vai conseguir chegar a um equilíbrio total. Tem sempre que botar o pé no freio para arrumar a casa. Isso faz parte do capitalismo. Acordo de Basileia, no Basileia II, o banco fez uma reestruturação para poder se adaptar, criou diretoria de controles internos, controladoria, ou seja, nós tínhamos 11 diretorias de controle e 9 de negócios. Eu trabalhei, em relação ao Basileia III, gente, o HSBC acabou de aparecer agora no noticiário financiando terrorista e traficante. O Barclays maquiou a taxa lá de Londres para poder arrumar mais grana. 2008 que fizeram nos Estados Unidos. Isso só serve para nós, para eles não. Esquece, é motivo. O Mantega, a turma dele lá, ele olha e fala assim, o que nós temos de oportunidade para garfar os caras? Pô, tem o tal de Basileia 3, vamos usar isso agora. Se não for o Basileia 3, vai ser o 5, o Piripiri 17, eles vão arrumar um jeito de meter a mão, porque são 157 bilhões que está lá para serem expropriados. Detalhe, vão ser expropriados. Eles vão ser. Não fique se enganando que a nossa luta, não vamos deixar de lutar, não vamos deixar não. Mas que a intenção dos caras é meter a mão nessa grana, porque desde 97 tiraram o dono dela quando nós deixamos de ser associados, né? Tiraram o dono, não somos mais donos, nós somos participantes, né? Tem um processo que não é esse governo, não Fernando Henrique, é o processo capitalista que está incluso no Brasil, que é manipulado com o Estado, né? Dorme junto aqui, esse capitalismo de Estado, estatal, desde do Pedro Alves Cabral, que domina esse país, né? Que é sempre o ônus, socializar o ônus e privatizar o lucro. Tem uma siglazinha que está começando a aparecer, chamada FUNPRESP. A emenda do projeto da FUNPRESP estava lá, abraçar todos os fundos de pensão das estatais. Entendeu?
É isso aí, eu concordo, Cecília. Ninguém vai tirar. O banco não é louco de abrir mão de 157 bilhões com uma taxa de administração de 5% e sustentando lá a BBDTVM, pagando lá uma merrequinha a 5,75 a remuneração. Não é? 5,75. Ninguém, isso é o melhor negócio do mundo. Agora, ele pode se desvincular daquilo ali, passar essa bola para FUNPRESP, mas que a lei não permite hoje. Mas amanhã eles permitem, eles fazem o que querem. Né? O Lula isentou esse retorno de capital para a empresa de imposto de renda, não isentou de vocês. Mas a IBM foi isenta de imposto de renda. O Chico Alencar, nós fizemos eu, Branquinho, Amaral, indignado com o surgimento daquela onda toda lá em 2010, fizemos uma série de perguntas, o Chico Alencar encaminhou isso à CVM, Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência, e a gente descobriu coisas interessantes. Quem usufruiu desse benefício, o Rui tem conhecimento, eu passei por uma acidente desse trabalho também, Itaúsa, Industrial, COSERN, IBM, todas mamaram nessa teta. Isenção de imposto de renda, o cara aplica mais do que deve, tem um abatimento fiscal, reduz o seu lucro, depois aquilo volta limpo, sem imposto. Que aplicação legal essa aí, né? Eu acho que a gente tem que esquecer um pouco essa questão técnica, né? E se voltar mais para a questão política. Eu, particularmente, não confio em nenhum parlamentar, seja do governo, seja do PSDB, que quando nós fomos conversar, ainda a Marinon ainda era senadora, fomos conversar com o Paulo Paim, que foi o cara que ainda manifestou algum interesse nisso, o Aécio Neves e o Demóstenes chegaram para a gente com a cara mais lavada e falaram: se vocês não tocarem o nome de Fernando Henrique, a gente topa comprar essa briga. Porra, é tudo a mesma coisa, a gente é governo. A gente tem que pensar o seguinte: não é o partido A, B ou C, mas é interesse de governo. E aí, gente, a gente tem que ser um pouco mais sensato. Vamos usá-los, como eles nos usam, até onde der. Entendeu? Vamos ser pragmáticos. Né? O Paulo Paim se coloca à disposição até onde? Até onde ele vai? Ele comprou a briga dos PDVs, que é um projeto que está na mão do Randolfo. Ele comprou, legal, ele só vai até ali e é até ali que nós vamos usá-lo. Né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa dinâmica de saber com quem a gente pode contar até quando. O quanto nós podemos contar. Não vamos iludir que vamos criar uma grande frente, que não vai, porque na hora que isso chegar no projeto que o cara tem lá para Dilma liberar o dinheiro dele, trava. Né? Vamos esquecer um pouquinho esse negócio de Basileia, da questão técnica, e vamos nos mobilizar. Vamos esquecer sim, porque isso é a lógica capitalista que quer nos impor. Dá licença para a minha fala, companheiro, que quer nos impor uma pauta deles. Se não for Basileia 3, nós vamos ser roubados por outra maneira. Nós temos aqui, companheiro, posso falar ou não posso? Não falo mais disso. Fala que você não, você conclui. Não, foi interrompido. Tá bom. Estou calado escutando. Lá na Luísa, tá bom. Conclui. Foi muito elucidativa. Vamos tranquilizar. A divergência é natural. Esse é o fórum mais díspare que eu consegui reunir em toda a minha vida. Então é natural que haja divergência. Mas vamos conviver com as divergências, ouvindo os argumentos e rebatendo na sua hora com outros argumentos. Isso. Muito bem, mas devagarinho. Você quer voltar? Não, por gentileza. Não, quebra. Um outro momento ele vai. Vai ter oportunidade. Todo mundo aqui é muito bravo mesmo. Eu conheço todos vocês. Mas isso é bom, É verdade. O mundo não é feito de mansos. Não, o mundo não é feito de mansos. Eu só queria, assim, corroborar com o que já foi dito, mas acrescentar de que, a partir desta reunião, a gente tem que sair com algo concreto. Já foi aqui falado. Não podemos nos iludir. Tudo na Previ, quem decide é o banco. Não adianta você ter diretor eleito, adianta no sentido de você ter mais um instrumento, mas quem decide é o banco.
o que interessa ao banco, fundamentado nas suas convicções de agente do governo e, consequentemente, as políticas públicas desse governo, o que lhe interessa é implementado rapidamente sobre os mais diversos e variados argumentos. De um momento para outro, eles decidem que isso aqui é fundamental, é importante, colocam, a resolução 26 é um exemplo mais claro, né? E aquilo passa aí no instantinho, porque interessa ao banco. O que não interessa, simplesmente não passa. Por quê? Ora, a constituição da Previ é muito fácil, você vê, diretoria executiva, presidente mais 2 diretores nomeados pelo banco. Todos 3, né? Presidente nomeado pelo banco. Conselho Deliberativo, a paridade. Porém, o presidente tem o voto Minerva. E o presidente é sempre do banco. Se ele tem o voto Minerva, é o que interessa ao banco. Se ele não fizer o que o banco manda, automaticamente, imediatamente, ele é afastado. Não tem isso, não tem contestação. É uma política posta em prática e funciona assim, né? Quando da implementação da resolução 26, não houve nenhuma contestação da entidade Previ, que você disse com muita propriedade que está lá para defender os interesses dos beneficiários da justiça. Mas não houve nenhuma manifestação da entidade Previ. Houve? Não, eu tenho que cumprir. Ela só disse, eu tenho que cumprir, é um normativo que eu tenho que cumprir. Tá? Eu tenho que cumprir aquilo que o banco arquitetou nos diversos órgãos, no caso aí o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, foi tudo arquitetado. Quem é o Conselho de Gestão da Previdência Complementar? Tem 7 elementos, 6 dos quais do governo, ligados ao banco, só tem lá o Saceron, no caso a ANAFAR. Só. O resto é tudo urdido lá nos bastidores do governo. Então, ora, gente, não vamos ser infantis. Lá é feito, aqui é aprovado e aqui é implementado. Né? Quando, aqui talvez tenha alguns colegas que estiveram lá, na apresentação do resultado da Previ, em 2008 eu estava lá. Se você lembra, eu contestei pessoalmente o Sérgio Rosa. Tivemos até um embate, ficou até meio perdido, que talvez não esperasse aquela reação. Por que eu faço isso? Porque eu tinha até uma amizade com o Sérgio Rosa, tinha conhecimento, temos com vários colegas, com várias pessoas representativas, né? Isso não quer dizer que você não possa discordar das coisas, você não tem que brigar com o cara sempre, você pode ser, né? Então, exatamente nessa apresentação do resultado, eu falei para ele, né, que quando ele disse que era tudo muito difícil, que as portas estavam sendo fechadas do Ministério do Planejamento, do Ministério da Previdência, do Ministério não sei o quê, eu contestei a ele e disse para ele, Sérgio, quando você era presidente e dirigente sindical em São Paulo, se as portas estivessem fechadas, você tocava os pés na porta, arrumava uma turma de gente, ia para a porta, tocava, derrubava a porta. Se não conseguisse derrubar, pelo menos fazia aquele gesto, entendeu? Agora, passado aquela ocasião, passava 6 anos que ele estava na Previ, já na presidência, claro, o cara sai de dirigente sindical de São Paulo, ganhando 2, 3 mil reais, vai para a Previ ganhando 20, 25, mais participação em as coisas, o cara passa 6 anos, mas ele daqui a pouco ele esquece que foi sindicalista. Ele vai fazer o quê? Vai implementar aquilo que lhe dá sustentação. E assim são os diretores eleitos da Previ, são assim. Está aqui a Cecília, tá? Ela da pouco contestou, porque alguém falou que ela ganhava 80 mil. Não vou entrar no mérito de quanto, mas ela ganha muito bem, porque foi diretora da Previ. Tá? Olha, mas a gente, lá tem uma regra, Cecília, eu não você doa o dinheiro, eu doava. Eu não sei, eu só estou dizendo que aquela acomodação no cargo vai fazer com que a pessoa vai perdendo um pouco dos seus ideais. Né? Eu quero só dizer isso, para chegar no fim. Né?
Na ocasião eu era presidente da FAPB de Santa Catarina e fui lá convidado e disse, não, eu vou, mas desde que vocês pagam a passagem da FAPB. Aí pagaram, foram lá se arrependeram, porque eles contaram alguma coisa que talvez não fosse interessante. Então eu só queria fazer essa colocação para dizer que agora, gente, nesse momento, todo mundo já falou que é histórico, e eu concordo, a gente saia daqui efetivamente com focos assim, bem definidos, até formando assim, não sei se é o termo, vai formar uma comissão, mas formar uma comissão de pessoas que realmente discutem os assuntos, pode ter antagonismo, né? Mas que realmente formam essa comissão para a gente ter imediatamente um foco. Que ninguém aqui falou que os nossos gerentes são cafajestes, como ele disse, ladrões, cafajestes. Aqui ninguém falou nesse tom, até porque eles efetivamente são profissionais. E como profissionais, eles têm uma missão a cumprir, eles fazem aquilo que eles têm que fazer. A exemplo disso, eu vou relatar uma circunstância que eu tive a oportunidade de fazer, que eu podia fazer, eu tinha essa liberdade, com o presidente da Previ. Eu perguntei para ele, ele estava há poucos meses na presidência da Previ, falei, fulano e tal, você tem sido pressionado? Ele falou, olha, eu ainda não senti essa pressão por parte do banco, claro. A minha pergunta era, eu especifiquei na ocasião, mas eu tenho uma família para criar e uma carreira de que cuidar. Está tudo respondido. Então, não tenho ilusões. As coisas são determinadas de cima para baixo e não vem nem do banco. Às vezes vem de outras origens. E esse pessoal não vai se insurgir porque um diretor que for contra as decisões que emanam de superiores, no dia seguinte ele vai chegar na mesa dele e falar, não, você não é mais diretor. Ele é demitido à noite por telefone. Como eu tive conhecimento de que houve uma destituição, uma tentativa de destituição por parte do presidente do Banco do Brasil para uma pessoa que era conselheiro fiscal e foi nomeado para Vale, para ser específico, e telefonou para ele e falou, olha, você vai renunciar porque eu quero esse cargo. E ele falou, não renuncio. E criou um impasse. Não, agora não. Então, o problema é simplesmente esse. Não existe autonomia na Previ, ninguém faz aquilo que quer, ninguém vota como quer. A prioridade é efetivamente do banco, porque ele impõe os seus pontos de vista através do voto de Minerva ou outra pressão qualquer que ele tenha. Então, não adianta falar sobre isso. Outra coisa, é uma presunção muito falsa dizer que a ANAP defende o Banco do Brasil. Não defende, ela é concorrente do Banco do Brasil. Ela tem plano de previdência, ela tem plano de automóvel, ela tem plano de casa própria, ela tem tudo que o Banco do Brasil tem. Ela é concorrente e não é sem fins lucrativos. Um minuto, ela é de fins altamente lucrativos, tanto que ela tem muito lucro e paga regiamente os seus membros, os seus diretores. Então, é uma fantasia querer achar que a Previ pode querer nos ajudar. Nunca vai nos ajudar. Nunca vai nos ajudar. Eles não estão voltados de costas para nós. Tá? Todos aqueles que estão lá estão defendendo o seu dinheirinho. Não estão defendendo coisa nenhuma. É preciso que fique claro isso. E quem tem juízo não é sócio da ANAP. Eu já deixei de ser sócio há mais de 6 anos. E todas as associações que não se prestam àquele benefício a que nós nos desejamos que prestem, devem pedir demissão. Não fique lá. Eu, por exemplo, sou sócio de algumas associações, eu não vou citar agora, eu vou sair de outras que não cumprem o seu papel. Então é isso que tem que ser dito.
eu posso falar bem pouco de mim, que eu sou um aposentado. Não sou sindicalista, sindicalizado, não sou partidário, nunca fui a partido político de forma alguma. No entanto, eu posso falar um pouquinho mais de mim apenas que por onde eu andei pelo Brasil todo, trabalhando e administrando o banco, uma coisa que eu plantei, credibilidade. Então, acabei que fui convocado a participar das eleições. A participar das eleições na CACI. E fiz um trabalho dentro do que eu sei fazer, nunca associado então. E nesse contexto, você acaba mostrando a cara e de pronto eu já vi que tem dezenas de associações no nosso meio que não quer que ninguém mostre a cara, não quer que ninguém cresça, não quer concorrência. Então eu falo isso porque minha proposta é união. Eu não acredito na pluralidade de associações, porque assim fazendo nós vamos estar digladiando entre nós, porque a briga hoje já é de associações, a briga não é nem mais individual. Então, o Luiz Daldo começou falando, ele falou em união de fundos. Gente, nós não conseguimos nem imitar estudantes, unir nós mesmos, eles unem e vencem as suas paradas aí pela rua. Nós não unimos, nós não temos união, não praticamos isso. Então, eu gostaria que essa reunião, parabenizando os iniciantes, tiveram as iniciativas, o Gilberto, a Isa, o Marcilene, parei dizendo a vocês, mas que saia daqui também plantada uma semente de renúncia para que a gente possa unir. Porque continuar do jeito que está, essa ciumeira doida, essa disputa, e eu digo mais, eu vejo conveniência na permanência de cargos, porque acaba sendo interessante permanecer os mesmos e ninguém mostrar a cara e ninguém aparecer, quando eu só consegui aparecer por conta de uma eleição na CACI que eu queria. Eu, por exemplo, discordo, e desculpa o Tom, discordo quando você disse que o voto do aposentado é um voto, é uma opção, o voto em branco, a ausência dele. É uma opção. Na interpretação literal, sim. Mas você pode ter certeza que desses 65 mil aposentados que não votaram, 90% é porque não recebem informações, não conhecem os nossos problemas. O dia que eles receberem um corte do seu contra-cheque, vão aparecer para votar. Pode ter certeza. Então eles estão mal informados. Mas a conveniência de absorver só os votos dos atuais é muito grande também. Está acontecendo. Eu gostaria de sugerir, você já começou aqui embora informalmente, formar uma pequena comissão, mas que os assuntos são diversos. Dentro do mesmo enfoque que nós temos dessa presidência, tem diversas situações. Já criou uma sobre o acordo brasileiro, já começou a bater um papo aqui, que poderá render a troca de figurinha que você referiu. Mas por que, também o colega acaba de falar em criar comissões também, eu concordo plenamente em criar alguma comissão para tratar de assuntos que diminua a pauta de cada um, porque senão fica muito grande. Por exemplo, eu tenho comigo, e me perdoe por talvez não conhecer na íntegra esse tipo de ação, mas por quê? Tá, no mercado, foi falado muito sobre o mercado volátil, 63%. Mas me preocupa muito a aplicação no mercado físico. No mercado, quando joga 5% do patrimônio da Previ no consórcio para reformar Guarulhos. E agora, aí é que eu gostaria, porque nós não temos aí um trabalho de estudo para saber por que no Estatuto da Previ, o Estatuto segundo informações de conselheira deliberativa ao vivo, que não precisa uma decisão de pegar 5%, 6 milhões e meio da Previ e jogar num consórcio,
não precisa passar pelo Conselho Deliberativo. Me permite uma parte? É porque foi através da empresa, essa é a estratégia que eles estão usando agora. É diferente, a Previ não põe direto. Aí é que quero uma pela comissão. Previ, a empresa, e depois a Previ vai ter que entrar com capital, porque a empresa vai estar descapitalizada, e a Previ vai ter que entrar com capital. Foi essa a resposta que eu já vi, mas agora isso é certo? Não, está não é. correto? Não é certo. É uma forma de enganar. A Inverpar é uma empresa que não tem capital de giro, que não tem recursos. O sócio dela maior é a OAS, depois tem a FUNCEF, a PET, não tem condições. Ela 5 bilhões ali para fazer o aeroporto de Guarulhos. Mas eu despertei o assunto. Então eu gostaria de voltar só à União para encerrar. Eu sugiro, aqui nós temos 4 ou 5 correntes políticas baseando nas últimas eleições. Não daria, se saísse uma união, criar também uma ou 2 ou 3 pessoas para coordenar essa união, planejando também as próximas eleições, que haja participação de todos, que nós possamos unir os votos que tivemos, e se unisse o nosso voto com qualquer um de vocês, elegeríamos uma chapa, por qualquer das 3 que superaram, se unisse, bastaria isso. Agora, por que não se cria chapas com representatividade múltipla? Essa é a ideia. E eu tinha uma sugestão que eu vou refluir dela, mas vou contar para vocês. Não é isso. É só a sugestão seria que passasse eu ia sugerir nomes para essa coordenação. Pessoas que se comportarem isentas nas eleições. Aí eu pensei no Amaral e no Sérgio. Com as palavras do Sérgio aqui, eu estou refluindo de indicá-lo. Mas o porquê que eu estava indicando 2 dirigentes da NAB? Porque eles se comportaram isentos nas eleições, a NAB não manifestou, estava na mão deles e não se manifestou politicamente. No entanto, pessoalmente, eles fizeram. Então, eu não posso considerar ético os que fizeram em nome de suas associações, porque eles foram éticos. Então, a minha indicação seria essa. Eu não quero que você leve isso como ofensa, que não é propriamente para você, não. Teve muitos casos, mas eu dou razão ao Dalton de reclamar.